Olá, você que está se preparando para o concurso de médico legista, ou está interessado em se preparar para o concurso de médico legista. Você que é médico, você que é médica, sonha numa carreira pública, sonha numa tranquilidade maior para a sua vida, uma estabilidade, uma previsibilidade financeira. Este é um ano bom para você se preparar para os concursos para perícia médica, tanto de medicina legal como outros concursos que ocorrerão esse ano. Nós, esse ano, já tivemos o concurso para médico legista em Sergipe, e várias pessoas se prepararam bem para esse concurso. Teremos o concurso de São Paulo, tá certo? Nos próximos meses. Já foi eleita a banca, que é a banca da VUNESP, que vai fazer a prova, tá certo? E também teremos o concurso para médico legista de Pernambuco, tá certo? Ou talvez outros estados também abram, mas esses três concursos já estão confirmados para esse ano. Então, aqui no canal Med Perícia, você pode se capacitar, começar a estudar, fazer testes, fazer simulados sobre os conteúdos que caem nas provas de médico legista por todo o Brasil, tá certo? Nós estudamos as principais bancas, os principais assuntos que são cobrados nessas provas e compartilhamos aqui no canal Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica, tá certo? Estamos focados essa semana nos assuntos da introdução da medicina legal, os conceitos básicos, a história da medicina legal. Hoje nós vamos conversar sobre a história da medicina legal no mundo e a história da medicina legal no Brasil, para que você veja como é que essas questões são cobradas na prova e como é que você deve estudar para gabaritar esse tipo de questão na prova. Você gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like, inscreva-se no nosso canal, fortaleça o nosso canal no YouTube para que nós possamos chegar a mais pessoas, a mais médicos e médicas que se interessem por esse assunto ou venham se interessar a partir da visualização de um vídeo aqui do canal Med Perícia. Eu, desde já te agradeço por compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar um like, se inscrever no nosso canal. E se você tiver alguma sugestão, algum comentário, faça um comentário aqui no vídeo do YouTube ou faça um comentário nos nossos conteúdos no canal do Instagram. Nós vamos ter prazer de ler e trabalhar para fazer algum conteúdo que você acha interessante, ou tirar alguma dúvida, ou captar as suas sugestões para que nós possamos melhorar diariamente os nossos conteúdos. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente comece a conversar sobre o assunto de hoje. Então, o assunto de hoje é essa introdução à medicina legal, a aula 2. A aula 1 já está aqui publicada no YouTube, né? Você pode assistir também. E hoje é o conceito da aula 2, dando continuidade a essa introdução da medicina legal. Então, vamos lá. Em relação ao histórico da medicina legal, a história da medicina legal, ela é dividida em 5 períodos. O primeiro, que é o período antigo, o segundo, que é o período romano, o terceiro, que é o período médio, da Idade Média, o quarto, que é o período canônico, e o quinto, que é o período moderno científico, que é o que nós vivemos atualmente. Tá certo? No período antigo, que é o primeiro, né, a lei era aplicada aos homens pelos sacerdotes, misto de religiosos, médicos e juízes. Tá certo? E aí era dado esses conceitos da medicina legal, né, do que se deveria fazer, né, em relação aos delitos cometidos na sociedade antiga. Em seguida, nós temos o período romano. Né? Nesse período, já se começa a entender a importância dos exames do médico, né, dos exames dos médicos no corpo, no cadáver. Né? Então, os cadáveres eram examinados por médicos, mas sem necrópsias ainda, tá certo? Apenas o exame externo, para tentar determinar a causa da morte, se foi uma morte violenta ou não, tá certo? E aí nós temos a primeira citação do exame de vítima de homicídio, tá certo? Que é a morte do imperador Júlio César em 44 a.C., tá certo? E essa perícia ela foi realizada por um médico chamado Antístio, tá certo? Então, Júlio César, ele foi assassinado no Senado de Roma, tá certo? E esse médico conseguiu determinar que das diversas facadas que Júlio César sofreu, uma delas foi responsável pelo óbito dele, e aí foi realizado, né, a primeira citação de um exame de vítima de homicídio na literatura da medicina legal. Em seguida, nós temos o período médio, né, da Idade Média, tá certo? Com a contribuição do médico no campo do direito, tá certo? Aumentando essa importância das contribuições médicas no campo do direito. E nós temos
é uma contribuição aí de Carlos Magno, tá certo? Que foi determinado que os julgamentos devem se apoiar nos pareceres médicos. Então, você vai ter um julgamento que está relacionado a um delito, a um homicídio, a uma morte violenta. Esse julgamento deve se apoiar nos pareceres médicos, mostrando a importância do laudo da perícia médica, tá certo? Lógico que não era chamado de laudo da perícia médica nessa época, mas que esses pareceres, essas opiniões dos médicos relacionados ao direito deveriam ser levadas em conta quando fosse haver uma decisão, tá certo, de um julgamento. Em seguida, nós temos o período canônico, tá certo? Então, a Constituição do Império Germânico impunha a obrigatoriedade da perícia médica antes da decisão dos juízes, tá certo? Reforçando esses conceitos que já vinham da Idade Média. O primeiro documento organizado de medicina judiciária ocorreu nesse período canônico, tá certo? E permitia já a realização de necrópsias em mortes violentas, o que já não era permitido antes no período romano, tá certo? Então começa a permitir as necrópsias nessas mortes violentas. O cadáver do Papa Leão X foi necropsiado em 1521 por suspeita de envenenamento. Era um papa jovem, havia uma suspeita de uma morte violenta, e aí a igreja determinou que o corpo do papa fosse necropsiado em 1521. Ambroise Paré escreveu o primeiro livro de medicina legal em 1575 e é considerado por alguns autores, como Genival Veloso de França, como o pai da medicina forense, o pai da medicina legal. Nós vamos ver que alguns outros autores consideram como o pai da medicina legal outro grande cientista da medicina legal, tá certo? Então nós vamos ter em algumas questões de concurso cobrando que a paternidade, né, a disputa da paternidade da medicina legal, alguns dizendo que é Ambroise Paré, tá certo, o francês, e outros dizendo que é outra pessoa, né? Vamos ver logo em seguida aqui. Então, no quinto período, né, o período moderno ou científico, que é o período que nós estamos, tá certo? Nós temos, ele inicia em 1602 na Itália, com a publicação da obra de Fortunato Fidelis, tá certo? Em seguida, vem Paulo Zaquias e publicou o grande tratado, tá certo? O primeiro grande tratado de medicina legal, Questões médico-legais, em 1621, e esse é considerado o verdadeiro fundador da medicina legal por alguns autores, tá certo? Então vamos ter essa disputa da paternidade aqui da medicina legal. Alguns autores, como Genival Veloso de França, considerando Ambroise Paré ainda no quarto período, né, em 1575, como o pai da medicina forense, e outros autores considerando Paulo Zaquias como o verdadeiro fundador da medicina legal, quando ele publicou o seu grande tratado em 1621. E aí, nesse quinto período, né, nós temos o apogeu da medicina legal com a chegada da Revolução Francesa, em 1789, tá certo? Em seguida, em 1808, o Código Napoleônico proibiu práticas jurídicas secretas e tornou público o trabalho dos juízes e dos peritos médicos, tá certo? Aumentando a relevância e a importância, tá certo, da medicina legal. Em seguida, em 1834, foi fundado o primeiro curso de medicina legal na França, tá certo? Mostrando a evolução da ciência, a evolução da medicina legal e da medicina, certo? E aí a medicina legal chega à sua maturidade, tá certo? No século XIX. Na segunda metade do século XIX, a medicina legal passa a ser considerada uma ciência e continua no seu crescimento como área da medicina e área da medicina legal e de extrema importância para as ciências jurídicas, né? E o período moderno ou científico, como eu disse, ele dura até os nossos dias. Quando nós vamos conversar sobre a história da medicina legal no Brasil, né, já focando aqui, nós temos que em 1832 a instituição do ensino oficial da medicina legal no Brasil, certo? E essa história da medicina legal no Brasil, ela também é dividida, tá certo, em fases ou períodos, como é na história da medicina legal no mundo, tá certo? Nós temos a primeira fase aqui no Brasil, que é chamada a fase estrangeira, certo? Ela caracteriza pela influência exclusiva da escola francesa, praticamente exclusiva da escola francesa, sobre os cientistas brasileiros, né? E a base primordial nessa fase era a toxicologia, tá certo? Era a principal área da medicina legal estudada no Brasil.
Em seguida, né, evolui a medicina legal no Brasil e nós chegamos à segunda fase, sob o ensino prático por Agostinho José de Souza Lima, tá certo? E onde chega o primeiro curso de tanatologia forense. Então, essa segunda fase já é uma fase onde a ciência começa a ver as questões mais da nossa medicina, nossas particularidades, e aí tem esse ensino prático por Souza Lima, nessa segunda fase. E na terceira fase é onde chega realmente a nacionalização da medicina legal, com os grandes autores brasileiros já determinando as questões da medicina legal, também com as nossas particularidades, né, num país continental como o nosso. E aí nós vamos ter o primeiro ícone da medicina legal, que é Raimundo Nina Rodrigues, né, que foi o responsável pela fundação da primeira escola de medicina legal do Brasil, em Salvador, na Bahia. Então, Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, ele é o principal fundador, né, dessa terceira fase da medicina legal no Brasil e funda a primeira escola de medicina legal do Brasil, em Salvador. Iniciou-se a fase de pesquisa científica médico-legal, vindo depois com várias publicações. Oscar Freire iniciou o estudo científico de medicina legal em São Paulo em 1928 e lançou as bases do importante centro de investigação científica, tá certo? Então, nós temos em São Paulo hoje o Instituto de Medicina Legal Oscar Freire, tá certo? Que é esse grande autor responsável por levar o ensino científico da medicina legal para São Paulo, e ele que era um discípulo dessa escola inicial da medicina legal no Brasil. Então, vamos ver aqui como é que esse assunto é cobrado em prova. Como você que está se preparando para o concurso de médico legista, ou de São Paulo, ou de Pernambuco, ou já está se preparando para os próximos concursos dos próximos anos, né, já que a gente tem sempre uma sequência das polícias civis fazendo concurso, ou das polícias científicas fazendo concurso nos estados, né, já que a medicina legal, o médico legista, o perito oficial, ele está ligado ao estado, né, ao governo estadual, nas suas estruturas, alguns como polícia científica, outros como polícia técnica, né, ligado ou não à polícia civil diretamente. Então, como é que isso é cobrado? Como é que isso tradicionalmente é cobrado nos concursos e como você deve se preparar, estudar para se preparar e gabaritar esse tipo de questão. Então, aqui no nosso canal Mediperícia, nós gostamos muito de conversar e auxiliar você no estudo dessas questões. Então, vamos aqui a uma questão da Sebrasp, 2018, de médico legista da Polícia Civil do Maranhão. E aí, ela vem cobrando sobre um dos expoentes da medicina legal no Brasil. Então, Raimundo Nina Rodrigues exerceu relevante papel na história da medicina legal brasileira por meio de item A, da instituição da Cátedra de Medicina Legal no curso de Direito da Universidade de São Paulo, onde lecionou disciplina, tá certo? Letra B, de pesquisas em anatomia humana, que realizou no Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Letra C, dos estudos na área de psicanálise forense, que desenvolveu na Universidade de Ciências da Saúde, no Rio Grande do Sul. Letra D, da criação por ele de uma escola brasileira de medicina legal na Bahia, fato que nacionalizou a especialidade. E letra E, de estudos sobre os impactos da miscigenação na criminalidade que desenvolveu na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Como nós vimos nos conceitos iniciais, Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, né, ele foi responsável pela criação de uma escola brasileira de medicina legal em Salvador, na Bahia, certo? Que depois nacionalizou a especialidade em todo o país. Então, nós temos aqui, né, que em 1814 iniciou-se a medicina legal no Brasil com a primeira publicação sobre o tema. Na segunda fase, em 1877, surge no cenário da medicina legal Souza Lima, o iniciador do ensino prático da medicina legal no Brasil. A primeira escola brasileira de medicina legal na Bahia foi criada por Raimundo Nina Rodrigues, como nós comentamos aqui na questão. Ele exerceu relevante papel na história da medicina legal brasileira por meio da criação dessa escola na Bahia, fato que nacionalizou a especialidade de medicina legal. Próxima questão da história da medicina legal, uma questão do IBFC de 2013, do cargo de analista de promotoria. Com relação à história da medicina legal, é incorreto afirmar que: letra A,
Quando regulamentado o processo penal em 1832, este estabeleceu regras para os exames de corpo de delito. Letra B, Oscar Freire iniciou o ensino científico de medicina legal em São Paulo. Letra C, a primeira citação do exame médico de uma vítima de homicídio refere-se à morte de Júlio César no ano 44 a.C. Letra D, o Código Penal mais antigo que se conhece é o Código de Hammurabi, da Babilônia. E letra E, em 1275, Ambrosio Paré escreveu o Traite das Relatórias, considerado o primeiro livro de medicina legal ocidental. A alternativa incorreta é a letra E, tá certo? E do A a D está correto. Essa questão cobra vários conhecimentos do aluno, tá certo? Indiscutivelmente, a letra E está errada, porque foi em 1575 que Ambrosio Paré lança o primeiro tratado sobre medicina legal, no qual tratava não apenas da técnica de embalsamento do cadáver, mas ainda da gravidade das feridas, de algumas formas de asfixia, do diagnóstico de virgindade e de outras questões do mesmo interesse, né? Por isso, atribui-se a Ambrosio Paré a paternidade da medicina legal, como considera o autor Genival Veloso de França, tá certo? No entanto, nós analisamos as outras alternativas, né? Nós vamos ver que em 1832 foi codificado o Código de Processo Criminal no Brasil, que estabelecia a perícia oficial, tá certo, para a realização de exames de corpo de delito. No que diz respeito à nacionalização, estruturação e ensino da medicina legal no Brasil, Raimundo Nina Rodrigues, indiscutivelmente, foi o pioneiro na Bahia, tá certo? Mas nós temos outros também importantes pioneiros da medicina legal do Brasil. Temos Agostinho José de Souza Lima, né, que iniciou a medicina legal no Rio de Janeiro, e temos Oscar Freire de Carvalho, que iniciou o estudo científico, né, o ensino científico da medicina legal em São Paulo, né, e nós temos lá o Instituto Oscar Freire, que é uma homenagem ao seu nome. A primeira citação documental acerca de exames cadavéricos em virtude de homicídio, né, em vida de homicídio, né, são essa questão, né, segundo os relatos, né, de Suetônio, refere-se à tanatoscopia realizada no cadáver do imperador Júlio César, assassinado em 15 de março de 44 a.C., né? Foi uma vítima de ataque no Senado, vários senadores atacaram ele, né? Ele levou vários golpes no corpo, né? E o médico Antístio, né, ele verificou a existência de 23 golpes e determinou que apenas um foi responsável por sua morte, tá certo? E em relação ao Código de Hammurabi, né, a mais antiga legislação penal de que se tem notícia, trazia em seu bojo normas que evidenciavam a relação entre o direito e a medicina. Bom, nós teríamos aqui a correção da questão, tá certo? Que em 1575, Ambrosio Paré lançou o primeiro tratado sobre medicina legal, que tem esse título aí em francês. Mais uma questão de medicina legal da Universidade Federal do Paraná, 2007, concurso para perito oficial e médico legista da Polícia Científica. Então, a respeito da história da medicina legal, considere as seguintes afirmativas. Essa é uma questão que já exigia um pouco mais de conhecimento. Então, a primeira afirmativa, Paulo Zarquias é considerado por alguns o verdadeiro pai da medicina legal. Afirmativa 2, a fase da verdadeira nacionalização da medicina legal, que marcou também o início da sua fase científica, começou com Raimundo Nina Rodrigues. Alternativa 3, Oscar Freire, nascido na Bahia, destacou-se nacionalmente por ter feito a primeira necrópsia no Brasil. E a alternativa 4, Ambrosio Paré lançou o primeiro tratado sobre medicina legal e, por isso, para alguns, a ele é atribuída a paternidade da medicina legal. E aí, o que é que a questão pergunta? Assinale a alternativa correta. Então, somente a alternativa 1 é verdadeira, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. O item C, somente as alternativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. O item D, somente as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. E a alternativa correta é a letra D. Vamos voltar aqui, né, no enunciado. Nós vamos ver lá. Paulo Zaquias é considerado por alguns o verdadeiro pai da medicina legal. E aí, alguns autores consideram isso porque consideram que o primeiro grande tratado de medicina legal foi escrito por ele, tá certo? Já o professor Genival Veloso de França considera que o pai da medicina legal, Ambrosio Paré,
tá certo? Que lançou o primeiro, em 1575, o primeiro tratado sobre medicina legal, antes de Paulo de Zaquias, que veio a editar o seu livro, né, o tratado, em 1621. Em relação às outras duas alternativas, né, a fase da verdadeira nacionalização da medicina legal no Brasil, né, que marca também o início da sua fase científica, na terceira fase, começou com Raimundo Ninda Rodrigues, lá em Salvador, na Bahia. E a alternativa errada dessas quatro, a única errada, é a questão de Oscar Freire em relação a ter feito a primeira necrópsia no Brasil. Então, a alternativa correta é a alternativa letra D. Vamos aqui para a última questão de hoje, sobre essa questão da história da medicina legal, concurso de médico legista e perito da Bahia. É correto afirmar. Letra A. No Brasil, não temos grandes nomes na medicina legal. Letra B. Gregório IX publicou um livro em 1234 e nele continha uma proibição para atuação médico-pericial. Alternativa C. Lazarete afirmou que a medicina legal prática teve início em 1932 na França. Em 1575, Ambroise Paré lançou o 10º Tratado sobre Medicina Legal, o qual versava sobre embalsamento de cadáveres. E a alternativa é, o primeiro exame necroscópico que se tem notícia é do médico Antístio, que examinou o cadáver de Júlio César e determinou que de todos os ferimentos recebidos, apenas um foi mortal. A alternativa correta é a alternativa letra E, tá certo? Porque exatamente isso, o primeiro notícia, o primeiro relato de um exame de um cadáver de homicídio, tá certo? Esse exame necroscópico foi realizado por este médico, Antístio, em 44 a.C., no corpo do imperador Júlio César, que foi assassinado no Senado, em Roma. Tá certo? E as outras alternativas? No Brasil, não temos grandes nomes de medicina legal, é um verdadeiro absurdo essa questão, tem vários autores importantes. Né? A alternativa letra B, Gregório IX publicou em um livro em 1234 e nele continha uma proibição para a atuação médico-pericial, na realidade continha exatamente a indicação que deveria se realizar exames médico-legais, tá certo? Lazarete afirmou que a medicina legal prática teve início em 1932 na França, está totalmente errada essa questão. Ele fala do início da medicina legal lá na Itália, em Nápoles, tá certo? E em 1775, Ambroise Paré lançou seu 10º tratado sobre medicina legal, na realidade ele lançou o primeiro, tá certo? Também falava um pouco sobre embalsamento de cadáveres, mas falava de outros assuntos, mas esse foi o primeiro tratado dele em 1575, por isso que ele é considerado por alguns autores o pai da medicina legal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido produtivo para você. Se você tem sugestões de outros assuntos, você quer fazer um comentário, faça um comentário aqui no vídeo, no YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, se você considerar relevante, deixe aqui seu like, né, ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos do Médico Perícia aqui no YouTube e também nos siga no Instagram, que também publicamos lá vários assuntos sobre medicina legal e perícia médica e estamos fazendo um quiz diário sobre medicina legal para que você vá praticando e gabarite esse tipo de questão na prova. Até o próximo vídeo.